Olá a todos, o meu nome é Miquel Dias e sou engenheiro industrial e sejam muito bem-vindos ao curso de Automação Industrial. Os objetivos deste vídeo são quatro. O primeiro objetivo é fazer uma introdução da automação industrial. O segundo objetivo é explicar o que é um PLC, que em inglês é Programmable Logic Controller, e em português designa-se como controlador lógico programável. O terceiro objetivo é diferenciar e explicar a linguagem ladder e a linguagem Lisp. E o quarto objetivo é a iniciação da programação do PLC. E temos proposto fazermos um exercício sobre um comando de tapete transportador. Portanto, o primeiro ponto que haja uma introdução à automação industrial. A automação industrial, ou apenas automação, é a tecnologia que relaciona a aplicação de sistemas médicos, elétricos e eletrónicos, navegação e controle de sistemas de produção. Para fazer isto tudo, utiliza meios computacionais para o efeito. Quais são os objetivos então da automação? Os objetivos da automação são dois, é a segurança e o segundo é o mercado. No que diz respeito à segurança, a automação de um processo de fabrico vai permitir que as tarefas de fabrico imediato ou médio e longo prazo possam ser executadas com pouca ou nenhuma intervenção humana. Em relação ao segundo objetivo, que é o mercado, pretende-se que aumentar a produtividade e a competitividade global do produto na empresa. Portanto, o segundo ponto, que é explicar o que é um PLC. Um PLC pode ser considerado um computador especializado, que desempenha funções de automação e controle. E também monitoriza, permite que nós fazemos a monitorização de máquinas e dos processos industriais. É digno de nota que cada fabricante tem o seu próprio ambiente de desenvolvimento. Isto quer dizer que cada fabricante PLC tem o seu próprio software para fazermos os nossos programas em ladder ou então outra linguagem. O terceiro ponto, que é diferenciar a linguagem ladder e a linguagem Lisp. É importante referir que existe 5 linguagens para programar PLC. No entanto, aquelas que eu referi são as mais utilizadas. Portanto, durante todo o curso vamos utilizar estas duas linguagens. Portanto, a primeira linguagem é a linguagem ladder, que a linguagem ladder também podemos chamá-la como uma diagrama de escada. É um auxílio gráfico para a programação de PLC. Portanto, é caracterizada pela execução sequenciais de rungs. Cada rung são compostos por elementos gráficos. Podem ser entradas, saídas, variáveis internas, funções de temporização, contagem lógica, aritmética, entre outros. Uma curiosidade da linguagem ladder é que originalmente foi desenvolvida para construir melhor e documentar circuitos a release. Portanto, bastante interessante. A segunda linguagem, que é a linguagem Lisp, é uma linguagem baseada em texto, muito similar à Assembly, e é ideal para desenvolvermos programas de pequena dimensão. Portanto, o quarto e último ponto, e o mais interessante, é então a iniciação da programação do PLC. E o exercício que vamos fazer então é um comando do tapete transportador. Eu vou colocar nos comentários ou na descrição do vídeo o problema, a descrição do problema, mas o problema em si vou ler em voz alta. Pretende-se nesta fase o seguinte funcionamento: a ordem de arranque ON, o tapete deverá iniciar o seu movimento graças ao motor MD. Este deve manter-se em funcionamento até a ordem de paragem OFF. Temos como entradas duas, são o arranque do sistema
e a outra que é para a garagem do sistema. E como saída temos então o nosso motor MT, peço desculpa. Portanto, vamos aqui, vamos criar um novo projeto, vamos dar um nome qualquer, pode ser exercício 1, clicamos Create, ok. Vamos aqui Program, podemos selecionar um qualquer, pode ser este. Vamos aqui a configurações ainda e vamos meter um comentário. Pode ser este, não tem importância. Portanto, aqui eu arranco o sistema, arranco tudo em minúsculo, arranco sistema, vai ser o nosso input 1 e este vai ser apagado dentro do sistema. Que o nosso input 2. E como saída temos o nosso motor do tapete. Motor tapete. Temos aqui o nosso programa. Yes. E vamos criar uma nova secção. E o nosso Frank. Vamos colocar as nossas saídas. Portanto, como é um arranque do sistema, vai ser a burst. Que é quando clicamos o botão do arranque que é o on, o nosso motor irá funcionar. Portanto, aqui podemos pôr i 0.0 o arranque do sistema e portanto o outro input que nós tínhamos é a apagagem do sistema, que é o stop, e vai ser como? Vai ser um i, um end. Quando estiver on e não tiver, clicamos no stop, no botão stop, o motor irá funcionar. Portanto, vai ser outra vez na mesma linha, que isso significa o i. Não, para fazer um O, posso explicar como é que se faz. E clicamos aqui e aqui e assim está O. Mas nós não precisamos, nós precisamos um i. Portanto é tudo seguido. Aqui vamos colocar o nosso segundo input. Vai ser vagarzinho do sistema. Com isto só nos falta o output, que é o motor do tapete. E vai ser o nosso primeiro input, que o input vai ser o nosso output, que é zag. Os primeiros começa com zag sempre. É relativamente simples, mas podemos fazer uma simulação, a ver se não nos enganamos em nada. Para fazer uma simulação, basta clicar aqui no S, Simulation, e clicamos aqui no Play. Ok? Agora vamos tentar. Então, quando estiver on, ok, arrancou. Depois clicamos aqui no 1, vai acontecer, vai pagar. Clicamos aqui no Stop. E se vamos clicar no Stop, o motor do tapete irá funcionar. E basicamente é isso que queríamos tocar aqui neste vídeo. Cada vez eu vou tentar explicar mais nos próximos vídeos o que é automação industrial e fazer alguns exercícios de aplicação.
misturar um pouco de teoria com prática. Bem-aja terem assistido a este vídeo e se vocês gostarem deste vídeo, por favor cliquem like ou subscrevam o canal. Até uma próxima.